com vocês? Espero que todos estejam bem. Então, nós vamos, nessa noite, tratar da nossa última aula da área de termodinâmica. Então, a gente espera, efetivamente, que esse assunto se encerre hoje à noite. Quaisquer dúvidas que vocês tenham em relação às 4 últimas aulas, fiquem à vontade, por favor. Fiquem à vontade também para qualquer momento dessa aula, caso vocês tenham alguma dúvida, qualquer questionamento que vocês venham a ter em relação a esse conteúdo, ou as demais aulas que nós já vimos anteriormente, fiquem à vontade para interromper, usem o chat, ou liguem o microfone e sintam-se à vontade para fazer essa pergunta, com certeza será muito importante, irá acrescentar para a nossa aula, tá bem? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre as máquinas térmicas. Na última aula a gente deu uma pincelada, falou mais ou menos, tratou uma definição, na verdade, mas não falou realmente o que se trata, quais exemplos, o que são máquinas térmicas. E, além disso, por trás da aplicação de uma máquina térmica, existe uma descrição gráfica e quantitativa em relação às grandezas que nós já estudamos, pressão, volume e temperatura, que são os nossos ciclos termodinâmicos. Hoje nós vamos estudar 3 ciclos, o ciclo de Carnot, o ciclo Otto e o ciclo Diesel. Inicialmente, falando, o ciclo de Carnot ele é um ciclo idealizado, tá bem? Nós já vamos entender por que esse nome é atribuído a tal ciclo. O ciclo Otto, ele descreve o funcionamento de motores a combustão interna, como os motores de moto, os motores de carros, ou seja, quaisquer motores, que se utilizem do combustível gasolina ou álcool, tá bem? E, por fim, o terceiro ciclo, que descreve o funcionamento dos motores a diesel. Ao longo da aula, ou melhor dizendo, mais ao final da aula, a gente vai traçar um paralelo, para a gente refletir alguns pontos do porquê da utilização dos motores a diesel e os motores a gasolina barra álcool. Quais são as vantagens e desvantagens que esses motores apresentam. Além disso, lá no final da aula, além dos exercícios que nós vamos fazer, a gente vai também compreender como funciona um refrigerador, ou como a gente tem, certamente, vocês têm na casa de vocês, uma geladeira, por exemplo. É um exemplo de um refrigerador, e um refrigerador é uma máquina térmica também. Ou seja, não só os motores dos carros, motos, caminhões, enfim, mas também os refrigeradores são exemplos de máquinas térmicas. Assim como uma locomotiva a vapor, um trem, que a gente vê naqueles filmes antigos, também se utilizam de uma máquina térmica, tá bem? Então, acho que a gente pode começar, fazer aqui só uma... Deixa eu ver aqui. Perfeito. Tá, vamos lá então, tá apresentando? Então tá. Então, o nosso primeiro ciclo é o ciclo de Otto. E nós vamos retomar alguns processos que são importantes para o nosso entendimento, tá? Então, conforme a gente tem nessa figura, e agora eu vou utilizar o laser, o nosso primeiro passo é justamente essa relação aqui, tá? Então, aonde a gente começa? A gente vai seguir os números, certo? Então, a gente vai do 0 para o 1, do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4, depois do 4 para o 1, e retornamos até o 0. É um ciclo, é um caminho, tá bem? Olha só que interessante. Então, nosso primeiro passo é sair do 0 para o 1, tá? Depois a gente vai entender como isso acontece na prática, que é bem interessante. Eu trouxe um vídeo que eu vou mostrar para vocês posteriormente, tá? Então, olha só. De 0 para 1, nós temos um processo isobárico, ou seja, ele acontece a pressão constante. Como eu concluo isso? Por quê? De 0 para 1, o meu valor de pressão é o mesmo, tá bem? Beleza. Então, de 0 para 1 aconteceu um processo ao qual existiu uma variação de volume, o meu volume cresceu. Observem que nesse eixo eu tenho volume e nesse eixo eu tenho a pressão. Então, esse diagrama PV nos mostra que de 0 para 1, o meu volume aumentou, mas a minha pressão se manteve constante, ou seja, o seu valor não se modificou, não se alterou. Porém, observe o seguinte, de 1 para 2, eu tenho um processo adiabático, tá? O que significa isso? Como nós vimos e como a Sara nos explicou nas últimas aulas, num processo adiabático não existe troca de calor,
tá bem? Então não existe a entrada de energia no meu sistema. Mas algumas coisas mudam. Como você pode observar, e seguindo a setinha, olha só, de 1 para 2, você a gente analisa no eixo vertical, a minha pressão está elevando, olha só. P1 para P2, minha pressão aumentou. Então, seguindo esse caminho, do ponto 1 para o ponto 2, minha pressão aumentou. Mas se eu for verificar, o meu volume diminuiu. Então, notem essa relação pressão-volume, ela está presente a todo momento, certo? Bem, então paramos no ponto 2. Essa região aqui, essa curva, ela é uma curva adiabática. Aqui nós temos um processo de compressão, tá bem? Como o próprio nome diz, compressão. Aumentou o volume, diminuiu, perdão, aumentou a pressão, diminuiu o volume. Depois, posteriormente, quando a gente vê o motor do carro funcionando, a gente vai entender como isso acontece, tá? Mas vamos primeiro partir desse pressuposto aqui. Ok. Então, de 2 para 3, nós temos nosso primeiro entendimento, que é o seguinte. Aqui existe um passo, uma etapa muito importante desse ciclo. Por quê? Se vocês notarem, de 2 para 3, o meu volume, ele continua o mesmo, né? Ele não se alterou. Naturalmente, se a gente for olhar o eixo da pressão, a pressão continuou se elevando. Então, de P2 para P3, eu tive um aumento de pressão. O volume continua constante, pressão aumenta. E é justamente nessa região aqui é onde existe a entrada de energia no meu sistema. Então, nesse momento, o meu sistema vai absorver calor. Tá bem? Perfeito. Tá? Certo. Beleza. Naturalmente, em função da energia recebida, a minha temperatura vai se elevar consideravelmente também. Porque nós sabemos que o aumento da transferência de calor, de energia para o meu sistema, implica no aumento de temperatura, certo? Porque a entrada de energia no meu sistema vai fazer com que a energia interna varie positivamente. E a energia interna variando e aumentando, por consequência, a temperatura do meu sistema aumenta também. Perfeito? Ok. Bom, estamos no passo 3. É bem calmo mesmo. A gente vai fazendo passo a passo para a gente compreender o que significa essas relações. Tá bem? Qualquer dúvida que vocês tenham, mandem no chat. Beleza. Nós estamos já no penúltimo passo. Já vai acabar, olha só. Então, nós estamos agora no ponto 3, o ponto mais acima, certo? Então, agora o que a gente vai fazer? Nós vamos de 3 para 4, obedecendo essa orientação aqui. Fazendo isso, o que nós verificamos? Em termos de pressão, a minha pressão diminuiu, certo? Então, eu saí desse ponto e fui para esse. Se a gente seguir a linha pontilhada, no ponto 4, a pressão ela é menor que no ponto 3, certo? O meu volume aumentou. Então, nesse caso, eu vou ter um processo de expansão. E essa expansão ela é adiabática, ou seja, assim como de 1 para 2, de 3 para 4, não existe troca de calor. Professor, já existiu troca de calor até o momento? Já. Justamente nesse ponto aqui, ó, de 2 para 3, se vocês lembrarem, eu falei que o calor ingressou no sistema, certo? Então, houve uma troca de calor, uma troca de energia. Nesse caso aqui, é um calor absorvido. O sistema absorveu, pegou para ele, né, essa energia, certo? Perfeito. Estamos no ponto 4. Já vimos que a pressão diminuiu, o volume aumentou, né? Se a gente for comparar aqui, ó, o volume 2 é o mesmo que o volume 3, e se a gente comparar o volume 2/3, é bem menor que o volume 1, que é o mesmo volume 4 também, porque eles estão um em cima do outro. Mesma linha, tá bem? No ponto 4, que é onde eu estou, meu penúltimo passo é justamente para o ponto 1. E se vocês observarem, o meu volume não se altera, a minha pressão continua diminuindo, certo? Mas, nesse momento aqui, esse meu sistema, ele vai rejeitar o meu calor, certo? Então, nessa fase aqui, nesse intervalo aqui entre o ponto 4 e o ponto 1, existe um processo onde o calor é rejeitado. E, novamente, é um processo isovolumétrico, ou seja, o volume não se altera. O volume é o mesmo, tá bem? Não existe variação de volume. O que acontece é que a pressão diminui, meu volume continua constante, esse meu sistema rejeita calor,
e a temperatura do meu sistema naturalmente vai diminuir, visto que a temperatura sempre acompanha o ingresso ou a saída de calor no meu sistema. Tá bem? Até o momento, algum questionamento? Tudo tranquilo? Podemos continuar? Vocês estão conseguindo enxergar o gráfico? Para mim, aqui congelou na primeira tela. Mas por quê? Espera aí. Não, tá. Antes congelou, tá. Agora congelou, mas antes estava indo. Não, que susto. Achei que não estava aparecendo nada para vocês. Espera aí. Deixa eu compartilhar de novo. Espera aí que... Só um momentinho que saiu tudo aqui, né? Espera aí. Ok, deixa eu compartilhar com vocês. Deixa eu ver aqui. Era essa tela que vocês estavam enxergando antes? Ah, perfeito. Não, que susto. Tá bom. Então, esse primeiro passo, ele foi feito com muita calma para a gente enxergar o que acontece em cada passo que a gente faz. Então, nós fomos de 0 para 1, de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4, de 4 para 1. E agora, naturalmente, nós vamos de 0, de 1 para 0, né? Retornando ao meu ponto inicial, certo? Então, de 1 para 0, o meu volume diminui. É isso? Isso mesmo. Meu volume diminui, mas a pressão continua a mesma. Tá bem? Olha só, como nós já definimos na aula passada, a máquina térmica ela é um dispositivo, ela pode ser entendida de várias formas, mas uma maneira de a gente definir o que é uma máquina térmica, ela é um dispositivo que, a partir do seu funcionamento, ela vai converter a energia proveniente do calor em realização de trabalho, tá? É sempre essa ordem. Chama atenção para vocês em um ponto. Algumas perguntas, elas falam o seguinte: uma máquina térmica é uma máquina que é um dispositivo que converte trabalho em energia térmica ou calor. Não, certo? Nesse caso aqui, as máquinas que nós vamos estudar, elas convertem calor em trabalho. Calor em trabalho, não trabalho em calor, certo? É só esse sentido. Calor em trabalho, certo? E existe a necessidade da gente introduzir aqui um conceito, que é o conceito de rendimento. E esse conceito, ele quantifica justamente essa razão entre o trabalho realizado e o calor fornecido para o sistema. Tá? Então, no ciclo de Otto, nós vamos verificar essa relação aqui, ó. Trabalho sobre o Q1, que seria o calor absorvido. Seria esse calor que ingressa no sistema, certo? De modo que o Q2 seria esse calor aqui, que é retirado, cedido para o meio, né? O sistema rejeita depois esse calor. Então, essa energia sai do sistema. Aqui, de 2 para 3, ela ingressa no sistema, por isso que é um calor absorvido, ok? A gente pode escrever o trabalho de uma outra forma, que é essa forma aqui, ó, Q1 menos Q2. E fazendo essa simplificação, nós conseguimos obter essa relação aqui, 1 menos Q2 sobre Q1. Qual é a interpretação que nós podemos retirar dessa equação? Quanto menor for o calor rejeitado, que é o meu Q2, maior vai ser a minha eficiência, o rendimento. Ou seja, quanto menor é o meu calor cedido, quer dizer que o meu sistema aproveitou mais calor para realizar trabalho, certo? Então, por exemplo, nessa região aqui, ó, onde existe o processo de potência, depois nós vamos ver no motor como funciona, de 3 para 4 nós temos o momento onde o pistão desce e realiza trabalho sobre o aqui no motor, né? E é nesse momento que nós temos o torque, uma grandeza muito importante.
Então, nesse momento, nós vamos ter a potência, o rendimento do motor, o que nós realmente esperamos. Então, quanto mais energia for utilizada para fazer esse trabalho, melhor vai ser meu rendimento. E, por consequência, quando eu chegar no ponto 4 para 1, menos calor eu vou rejeitar, porque eu consegui utilizar mais energia para fazer a transformação de calor em trabalho, certo? Então, quanto maior for a minha conversão de energia do calor em relação à energia para realizar trabalho, menor vai ser o cedido pelo sistema para o meio, tá bem? Então, a gente pode relacionar por essa equação justamente isso. Quanto menor for Q2, certo? Menor vai ser essa minha relação e maior vai ser o meu rendimento, certo? Então, o rendimento de um ciclo Otto, que é relativo ao motor a gasolina, ao motor a álcool, ele pode ser obtido através dessa equação. 1 menos o calor rejeitado sobre o calor absorvido pelo sistema. Bem, agora nós vamos estudar um segundo ciclo, que é o ciclo diesel. Algumas coisas são diferentes aqui. E se vocês observarem, graficamente já é notável, né? Olha só o que acontece. Depois nós vamos ver com calma como acontece. Mas aqui, só para a gente destrinchar cada elemento desses gráficos aqui. Então, de A para B, nós temos uma compressão isotérmica. O que significa isso? Nós temos uma elevação de pressão. Então, eu estou saindo de A. Agora eu não estou usando mais 1, 2, 3 e 4. Vou usar A, B, C, D. Seguindo nessa ordem, a ordem das setinhas. Sempre que vocês forem analisar um ciclo, e não necessariamente pode ser um ciclo desses, de repente, numa questão que vocês vão utilizar ou estudar, pode ser um outro ciclo, porque existem outros, sempre sigam o caminho das setinhas. Não se condicionem aí sempre nessa questão de sobe, depois vai para a direita, depois desce e vai para baixo. Não. Até porque existem outros gráficos que vocês podem se confundir. Existem os gráficos de entropia por temperatura, e eles podem ser confundidos com esses gráficos aqui. É difícil que aconteça? É difícil. Esses gráficos, até o conceito de entropia, dificilmente ele é abordado em questões de vestibular. E menos ainda em termos gráficos, tá? Mas não esqueçam, sempre sigam as setinhas, é muito importante, tá? Olha só. Então, do ponto A para o ponto B, nós temos um processo de compressão, tá? E essa compressão, ela se dá por um fator isotérmico, ou seja, nesse processo, a minha temperatura não varia, tá? Então, de A para B, o meu volume diminui, minha pressão aumenta, temperatura continua a mesma. De B para C, e prestem atenção, de B para C, eu tenho o ingresso de energia no meu sistema. Então, eu tenho o meu calor absorvido. Aqui, ó. Nesse ponto aqui. De B para C, calor absorvido pelo meu sistema. Né? E é um processo isobárico. Sempre que você falar isobárico, quer dizer que a pressão é constante. Num processo isobárico, você vai de B para C, e se você verificar, a pressão ela é a mesma, seja no ponto B ou seja no ponto C. Tá bem? E como diz ali a representação, nessa região, o meu sistema ele absorve calor. Então, a energia ingressa no meu sistema. Bom, seguindo nosso raciocínio, de C para D, nós vamos ter novamente um processo isotérmico, temperatura constante. Agora eu tenho o aumento do meu volume e a redução da minha pressão. Professor, como é que eu enxergo isso? Justamente observe os pontos C e D. No eixo da pressão, você caiu, olha só. Você foi caindo, olha aqui, ó. Então a pressão no ponto D é essa daqui, ó. E a pressão no ponto C é essa. Então a pressão no ponto C é maior que no ponto D. Então, indo de C para D, pressão diminui. Mas se você observar o eixo do volume, e mais uma dica, sempre observem o andamento dos dois eixos. Foquem. A dica que eu dou é o seguinte, eu faço separado. Eu olho primeiro um e depois o outro, para que não haja confusão. Mas é importante que vocês observem, tá bem? Então, olha só. De C para D, a pressão diminui. Mas se vocês observarem, no ponto C eu tenho o volume 2, e no ponto D eu tenho o meu volume 3. E, como a gente pode observar, o volume 2 é menor que o volume 3.
tá bem? Certo. E indo de D para A, eu tenho novamente uma região, né? Essa etapa aqui, de D para A, aonde o meu sistema, ele rejeita o calor. Então, a energia sai do meu sistema e vai para o meio, né? Para o ambiente, para o meio ambiente, certo? Naturalmente, se trata de um processo isovolumétrico, portanto, o meu volume não se altera, meu volume é o mesmo. Vocês podem observar graficamente isso também, tá? Então, se vocês observarem, no ponto D e no ponto A, meu volume é V3, é o mesmo volume, certo? Perfeito? Então, existe essa diferença entre o ciclo Otto e o ciclo diesel, existe justamente a diferença no momento onde o sistema absorve o calor, tá? A região onde você rejeita o calor é a mesma, tá? Vocês podem observar aqui, ó. O ciclo Otto é nessa região e no ciclo diesel é nessa região também. Mas o processo de absorção de energia é diferente. Prestem atenção nisso, tá? Bom, de maneira análoga, o rendimento desse ciclo também utiliza a mesma equação, né? 1 menos Q2 sobre Q1. Naturalmente, você verifica que, novamente, quanto menor Q2, implica que eu consegui aproveitar mais calor para gerar trabalho. E o meu calor rejeitado, o que sai do sistema depois que eu realizei trabalho, ele vai ser menor. Então, Q2 sendo menor, maior rendimento. Maior rendimento por quê? Porque eu consegui aproveitar maior energia do meu calor para gerar trabalho. Tá bem? Então, essa é a primeira compreensão. Luísa, no caso, sempre que aumenta um, diminui outro. Sim, você pode observar dessa forma aqui, ó. Deixa eu retornar lá, ó. Por exemplo, indo de B para C, você tem... Não se esqueça que a temperatura não está aqui no gráfico, mas ela está envolvida com as mudanças de pressão e volume. Olha só, de B para C, a minha pressão é a mesma. Então, eu não posso usar esse raciocínio, aumenta uma, diminui a outra. Não. A pressão permaneceu constante, mas o meu volume aumentou de B para C. Mas a minha temperatura aumentou também, porque o meu sistema recebeu energia. Sempre que ele recebe energia, minha temperatura aumenta. Porque a energia interna, ela está vinculada justamente, de maneira diretamente ligada à temperatura. Então, quando a energia interna aumenta, a temperatura aumenta também. Então, não se esqueça que, além de pressão e volume, lembra de temperatura também. Tá? Aqui nesse processo, ó, de D para A, mesma coisa. Aqui é o volume que não se altera. O volume continua constante, pressão diminui, e a gente pode observar que a temperatura vai diminuir também. Por que eu posso concluir isso? Porque o meu sistema está rejeitando energia. Então, a sua energia interna vai diminuir. Energia interna diminuiu, temperatura diminuiu também. Então, você pode traçar esse raciocínio, mas tome muito cuidado como você vai fazer isso, entre as relações de temperatura, pressão e volume. Tá? Respondi a tua pergunta? Merece, Luísa. Sempre que você tiver dúvida, assim como todos vocês, fiquem à vontade para perguntar, tá? Beleza, vamos lá então. E por último, nós temos o ciclo de Carnot. Ele é um pouco diferente e ele assume que você tem um rendimento 100%. Nós vamos verificar posteriormente que num ciclo diesel e num ciclo de Otto, nós não temos um rendimento 100%. O que seria um rendimento 100%? É justamente você conseguir converter toda a energia, ou melhor, todo o calor em trabalho. E nós sabemos que isso é um caso idealizado. Na realidade, isso não pode acontecer, né? Existem princípios para isso. Até relacionados à entropia, tá? Se não houvesse uma variação de temperatura, como nós vamos verificar aqui, a entropia não se alteraria, e isso é uma coisa que vai contra a natureza, né? Mas vamos deixar esse conceito de lado por enquanto. Vamos tratar apenas do básico. Então, olha só. No ciclo de Carnot, que é o nosso terceiro ciclo, nós temos
um caminho um pouco diferente. Eu vou mostrar para vocês. Olha só, vamos começar lá do A, como sempre, né? Seguindo as setinhas. Então, de A para B, eu tenho uma expansão isotérmica. Se vocês observarem, tem um T1 aqui. Então, ao longo dessa curva, que é uma curva isotérmica, a minha temperatura não se altera. Tá? E observe que o gás ele retira energia térmica da fonte quente. Então, nessa região aqui, que você absorve calor. Essa é uma outra forma de dizer a mesma coisa. Tá? Então, sempre que você falar, por exemplo, o gás retira energia térmica da fonte quente. Então, o sistema está absorvendo energia. É aquele mesmo meu absorver energia que nós vimos nos ciclos passados. Tá? Bom, então de A para B, eu tenho o ingresso de energia no meu sistema, a temperatura constante. Se vocês observarem, a minha pressão, ela se altera. Ó, no ponto A, deixa eu traçar umas linhas aqui, que eu acho que vão ajudar a gente. Espero que sejam simétricas, né? Ajudou um pouco. Olha só. Assim, eu não sou um bom desenhista, tá? Mas acho que para efeitos visuais a gente consegue enxergar as nuances, as diferenças, tá? Então, se vocês observarem, no ponto A eu tenho uma pressão, que é diferente em relação ao ponto B. Na verdade, a gente pode concluir que no ponto B a minha pressão é menor em relação ao ponto A. Então, a temperatura se manteve constante, mas a minha pressão diminuiu, tá? E se vocês observarem, de A para B, o meu volume também se alterou. Olha só, aqui, eu vou usar o laser, né, que é mais fácil. Aqui seria o meu volume A, e aqui meu volume B. Se a gente for comparar os valores, o volume A é menor que B. Então, pressão diminuiu, volume aumentou, temperatura constante, uma expansão isotérmica. E nessa região, de A para B, eu tenho um ingresso de energia no meu sistema, calor absorvido. Bom, vamos de B para C agora. De B para C, eu vou ter uma expansão adiabática, tá? Ou seja, nessa região aqui, o meu gás, o meu sistema, ele não vai trocar calor com outro meio, tá? Então, de B para C, o que eu observo? Meu volume continua diminuindo, perdão, minha pressão continua diminuindo, meu volume acresce, a gente pode observar isso aqui, ó, VB é menor que VC, ou seja, de B para C, o volume aumenta, pressão diminui, tá? E aqui nessa região, nós temos também a compreensão de que se trata de uma expansão adiabática. Sempre que você vê o termo adiabático, quer dizer que não existe troca de calor. Tá? Perfeito. De C para D, novamente eu tenho uma curva, uma expansão, perdão, aqui já no caso é uma compressão, né? É uma compressão isotérmica. Então, sempre que eu falar, olha só, nós podemos traçar um outro raciocínio. Sempre que eu falar expansão, quer dizer que meu volume está aumentando. Sempre que eu falar compressão, quer dizer que o meu volume está diminuindo e, por consequência, minha pressão está aumentando. Por isso o termo compressão. Pressão aumenta, volume diminui. Certo? Bom, de C para D, eu tenho novamente uma compressão, só que ela é isotérmica, assim como essa daqui. Só que no caso aqui nós temos uma expansão, o volume aumenta. Como nós estamos indo de C para D, o meu volume está diminuindo. Eu estou indo da direita para a esquerda. E temperatura não se altera, porque é uma expansão, uma compressão isotérmica. E nessa região aqui, o meu sistema ele libera, ele rejeita a minha energia, tá? Existe uma outra forma de falar isso? Existe, está justamente aqui, ó. Então, é uma compressão isotérmica, onde o gás rejeita energia térmica para a fonte fria. Ou seja, toda vez que ele falar assim, que a energia térmica foi para a fonte fria, quer dizer que ele rejeitou essa energia térmica, ou seja, o meu calor. Tá? E, por fim, de D para A, nós temos uma compressão adiabática. Nessa região não existe troca de calor. Tá? E eu verifico justamente que minha pressão aumenta, é uma compressão, e o meu volume diminui. Tá? Então, meu VD, no ponto D, o meu volume é maior que no meu ponto A, o volume A. Certo? Deixa eu voltar aqui. Perfeito, então. Então, nós vamos... Ah, tá.
Aí tem esse tópico aqui que é interessante, olha só. As máquinas térmicas que utilizam esse tipo de ciclo são consideradas máquinas térmicas ideais. Isso acontece porque o seu rendimento é o maior dentre as demais máquinas e chega próximo a 100%. O teorema de Sade-Carnot divide-se em duas partes. Primeira parte, a máquina de Carnot tem rendimento maior que qualquer outro tipo de máquina, operando entre as mesmas fontes, ou seja, mesmas temperaturas. E esse ponto é importante porque sempre que existe uma abordagem de uma questão em relação ao ciclo de Carnot, especialmente se ela for verificar uma alternativa incorreta, ou verdadeiro ou falso, sempre vai existir uma afirmação de que as máquinas, por exemplo, ciclo Otto, ciclo diesel, eles possuem rendimento maior que o ciclo de Carnot. E isso não é verdade. Conforme essa afirmação, o ciclo de Carnot é o que sempre possui maior rendimento. É uma máquina térmica ideal, né? Então, nesse caso, você não consegue observar isso para as outras máquinas, tá? Nas outras máquinas, operando o ciclo Otto e o ciclo diesel, existe uma perda considerável e o rendimento está bem abaixo de 100%, tá? Bom, segundo tópico, o segundo corolário, segundo teorema, é justamente de que todas as máquinas de Carnot têm o mesmo rendimento, desde que elas operem com as mesmas fontes, mesmas temperaturas. Então, essas duas afirmações são pontos que vocês devem anotar. São muito importantes. Especialmente o primeiro tópico. Na verdade, os dois tópicos são importantes. Peço que vocês anotem, tirem foto. Vou tirar o laser da frente para não atrapalhar as letras, né? É muito importante. O ciclo de Carnot é um ciclo idealizado, tá? Quando você fala idealizado, é justamente porque você consegue ter um aproveitamento, um rendimento, uma eficiência de 100%, literalmente, tá? E a gente sabe que, pela segunda lei da termodinâmica, em um processo cíclico, é impossível que você converta todo o calor em trabalho, o que implicaria no rendimento 100%. Conseguiria aproveitar tudo, mas isso não acontece. É impossível, existe uma impossibilidade. Num processo cíclico, onde você parte de um estado final, onde você parte de um estado inicial, passa por todo o ciclo e retorna para o ponto inicial, você não pode ter um rendimento 100%. Existem perdas, existem processos dissipativos, tá bem? Então, por exemplo, o motor de um carro, ele não consegue converter todo o calor que provém da queima do combustível em trabalho para movimentar o virabrequim e gerar o movimento do carro, né? Não dá. Existem várias perdas em relação a isso, seja por atrito, seja por outras formas de calor, irradiação, condução, convecção, enfim, existem perdas, tá bem? Ok. Acho que é isso, inicialmente. Bom, para uma máquina, um ciclo de Carnot, nós temos aquela mesma equação, tá? Que o rendimento ele pode ser descrito como 1 menos Q2 sobre Q1, lembrando que para uma máquina, quanto menor o valor de Q2, maior vai ser o meu rendimento, porque menor vai ser esse coeficiente aqui, essa razão, melhor dizendo. Então, quanto menor for essa razão aqui, maior vai ser a minha eficiência, maior vai ser meu rendimento. Professor, novamente, não entendi. O que significa Q2 ser menor? Quanto menor for Q2, quer dizer que você aproveitou mais energia, porque Q2 é o meu calor rejeitado, tá bem? Então, lembre-se disso. Essa relação é muito importante. Questão número 1. Vamos pôr em prática agora nossas relações. Deixa eu ver que horas são. Vixe, são... Peraí. Eita, pessoal. São 5 para as 8, vamos lá. Então, olha só. Com relação às máquinas térmicas e à segunda lei da termodinâmica, analise as proposições a seguir. 1. Observe o enunciado. Com relação às máquinas térmicas e à segunda lei da termodinâmica. Nós recém retomamos a definição de segunda lei da termodinâmica, tá? Mas vamos lá. Então, olha só. Com base nessas duas considerações, analise as proposições a seguir. 1. Máquinas térmicas são dispositivos usados para converter energia mecânica em energia térmica com consequente realização de trabalho. Que confusão, uma salada de frutas. Por quê?
Realização de trabalho é energia mecânica que nós estamos considerando. Então, você está falando aqui que uma máquina térmica é um dispositivo que converte energia mecânica, que é o trabalho, em energia térmica. E nós sabemos que isso é errado, é o inverso. Máquina térmica converte calor em trabalho, e não o inverso. Então, a questão 1, ou melhor dizendo, a primeira opção, não. Tá? Essa aqui, não, está errado. Ok. 2. O enunciado da segunda lei da termodinâmica, proposto por Clausius, afirma que o calor não passa espontaneamente de um calor frio, de um corpo frio para um corpo mais quente, a não ser que seja forçado por um agente externo, como é o caso de um refrigerador. Verdade. Como nós afirmamos, nós temos duas considerações, na verdade, na segunda lei. A primeira delas é justamente naquela questão de converter calor em trabalho, que não é possível fazer isso integralmente num processo cíclico. E a segunda é justamente o enunciado de Clausius. Esse primeiro que eu falei é o enunciado de Kelvin, tá? O de Clausius fala que eu não consigo passar o calor de um corpo frio para um corpo quente de maneira espontânea. Quando você fala espontânea, é justamente em função da diferença de temperatura. O que nós vemos é o ao contrário, ou seja, a partir da diferença de temperatura entre um corpo mais quente e um corpo mais frio, a energia espontaneamente parte do corpo mais quente para o corpo mais frio. Isso é verdade, tá? Então essa negação aqui, ela é correta. Então, enunciado de Clausius propõe isso, tá bem? 3. É possível construir uma máquina térmica que, operando em transformações cíclicas, tenha como único efeito transformar completamente em trabalho a energia térmica de uma fonte quente. Como nós acabamos de verificar pelo enunciado de Kelvin, é impossível eu converter integralmente, totalmente, calor em trabalho. Não posso fazer isso. Em um processo cíclico, tá? Então a 3, errada. É uma inverdade isso aqui, tá? E por último, a 4, nenhuma máquina térmica operando entre duas temperaturas fixadas pode ter rendimento maior que a máquina ideal de Carnot, operando entre essas mesmas temperaturas. É verdade. Relembrando, a máquina de Carnot, ou melhor, uma máquina térmica que opera no ciclo de Carnot é a que vai ter maior rendimento operando entre duas temperaturas fixas, tá? Então, nenhuma máquina vai conseguir, que não seja uma máquina que opere no ciclo de Carnot, vai conseguir ter um rendimento maior do que uma máquina de Carnot operando nessas mesmas faixas de temperatura. Máquina de Carnot está sempre acima, maior rendimento, caso ideal, tá? Então, a número 2 e a número 4 são as corretas. Portanto, nós temos como alternativa correta a letra D. Certo? Algum questionamento? Deixa eu ver aqui. Ótimo, vamos continuar então. Vamos lá que tem bastante coisa ainda para a gente ver. Então agora vem a... Eita, nós travou tudo aqui. Então agora vem a parte legal, tá? Eu vou compartilhar com vocês a minha tela em um vídeo. Pelo que eu entendi, nós vamos inicialmente mostrar como funciona um refrigerador, uma geladeira, tá? Pelo que eu notei aqui, não vai dar para vocês ouvirem um áudio, tá? Então eu coloquei uma legenda e, eventualmente, eu vou comentar com vocês alguns pontos que eu acho importante. Esse primeiro vídeo, ele é um pouco curto, 2, 3 minutos. O outro tem 6. Então a gente vai fazer isso, tá? E a gente dá continuidade. Vocês estão enxergando? Então eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Eu não sei como vocês estão enxergando aí, mas eu peço que vocês observem, está um pouco travado, é normal, mas eu peço que vocês observem com calma. Eu vou até, de repente, diminuir um pouco a velocidade do vídeo para que vocês consigam ler
com mais calma a legenda, tá? Deixa eu fazer a modificação aqui. Porque o cara ele tá falando muito rápido aqui, não leva. Vamos lá. Agora acho que agora vai ficar legal. Então, embora tivesse algumas limitações em relação à legenda, ficou até engraçado, mas acho que não sei se vocês conseguiram aproveitar as informações que foram trazidas em relação ao refrigerador, tá? Vocês notem essas relações entre mudança de pressão, mudança de volume e, por consequência, a temperatura, né? Então, essas três grandezas, elas sempre, um processo termodinâmico, elas sempre andam juntas, tá? Perfeito. Olha só, eu ia mostrar um vídeo para vocês em relação ao funcionamento de um motor, mas eu, como sugestão, eu vou apresentar apenas essa ilustração aqui, que eu acho que é um pouco mais rápida, certo? É um pouco mais breve do que talvez o vídeo seja um pouco mais demorado, porque ele incorpora outros elementos. E o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte, tá? Nós temos aqui um ciclo de 4 tempos. Esse aqui é o nosso ciclo de Otto. Então, como o próprio nome diz, é um motor 4 tempos. E quais são esses tempos?
é justamente aqueles tempos que nós vimos naquele gráfico, tá? Que nós vamos depois correlacionar. Então, a primeira etapa é a aspiração. O que acontece? Nessa aspiração, nós temos a abertura da válvula de admissão, que é essa válvula aqui, e nós temos a entrada de uma mistura de ar atmosférico e combustível. Esse combustível ele é pulverizado, certo? Pode ser gasolina ou pode ser álcool. E em conjunto com essa mistura de ar, eles ingressam, esse gás ingressa no interior do cilindro, tá? Note que esse pistão, o seu movimento de subida e descida está conectado ao virabrequim. E esse movimento de subida e descida do pistão gera a rotação do virabrequim. Por consequência, o virabrequim está vinculado a outras peças móveis do motor, que por consequência são ligadas ao câmbio, e o câmbio vai transmitir essas rotações às rodas do carro, para que ele se mova, tá? Mas de maneira simples é o seguinte, quando a válvula de admissão abre, o meu pistão está na região mais inferior, que nós chamamos de ponto morto inferior, ou PMI, tá? Mas, a partir do momento que o pistão está lá embaixo e a minha válvula fecha, ou seja, ingressou a minha misturar combustível, o meu pistão começa a subir, tá? E aí, o movimento de subida do meu pistão vai fazer com que exista uma diminuição do meu volume de mistura ar-combustível. Quando o meu pistão atinge o ponto morto superior, o meu PMS, vai sobrar um pequeno espaço aqui, uma região muito pequena, onde o meu gás, que é a mistura de ar-combustível, vai estar bem comprimida, tá? Naturalmente, esse acréscimo de pressão e diminuição de volume gera um aumento muito grande na temperatura. E aí é que nós temos a terceira etapa, tá? Então a compressão ela se baseia justamente válvulas fechadas e o pistão vai até o ponto morto superior, o ponto mais alto que ele pode chegar. Quando ele chega nesse ponto mais alto e ele comprime o gás, nós temos a terceira etapa, que é justamente a partir da ignição, ou seja, uma vela de ignição, ela gera uma centelha e aí existe um processo de explosão, né, ou combustão, certo? E como a temperatura cresce muito, vai existir um movimento de descida, tá? Então, essa combustão libera uma energia tão grande que ela empurra o pistão para baixo, tá? E aí o pistão desce. E lembre, quando o pistão sobe ou desce, existe a movimentação do meu virabrequim, que é justamente essa peça móvel aqui. Então, no caso da combustão, nós temos a descida do meu pistão. E quando o meu pistão desce, naturalmente o volume aumenta. Então, notem essas nuances entre pressão, volume e temperatura. Por consequência, após a minha subida, após a minha descida do pistão, eu vou cair justamente na quarta etapa, que seria a exaustão. Como ele desce, ele chega num ponto máximo inferior, que seria o meu PMI, ponto morto inferior. Quando ele bate nesse ponto, ele retorna para cima. E quando ele retorna para cima, a válvula de exaustão, ela se abre. E aí os gases resultantes, né, os resíduos provindos da minha combustão, eles são retirados da minha câmara de combustão, certo? Então ele vai até o ponto morto superior, joga os gases para fora, e aí eu tenho esses gases naturalmente vão sair pelas válvulas de exaustão, vão ser levados para o escapamento e aí vão ser levados até a atmosfera, tá? Professor, onde é que está a minha, a minha geração de exaustão? Perdão, onde é que está a entrada de calor no meu sistema e a saída de calor no meu sistema? Justamente aqui, ó. No processo de ignição, eu tenho a entrada de calor no meu sistema. E aqui, quando eu libero os gases, eu libero a energia, ou seja, a minha energia sai do meu sistema. Ou melhor, parte dela, né, sai do meu sistema. Então, o motor ele funciona com essas quatro etapas. Bom, aqui nós temos, agora eu vou riscar bastante aqui, para a gente entender o que acontece, tá? Então,
De 0 para 1, o que eu tenho? De 0 para... Eita, nós, espera aí. De 0 para 1, meu Deus, não, eu quero a borracha. Borracha, aqui, ó, borracha. Então, assim, ó, o que eu tenho aqui? De 0 para 1, eu tenho admissão, tá? Então, a minha mistura de ar combustível ingressa no motor a pressão constante. Válvula fecha. Quando a válvula fecha e o meu pistão começa a subir, de 1 para 2, eu tenho o meu processo de compressão, tá? Quando o meu pistão atinge o ponto morto superior, o máximo deslocamento para cima que ele pode ter, e ele comprime o gás, vocês notem que a pressão aumenta, ela está aumentando, ó, tá? Então, meu pistão está subindo, está aumentando a pressão, e se vocês observarem, diminuindo o meu volume, tá? Porque V1 ele é maior que V2. Então, no ponto 2, o meu volume é bem menor, certo? Quando eu chego em 2, eu vou ter justamente a centelha da minha vela. E aí é justamente onde eu tenho o processo de ignição. Eu tenho um acréscimo muito grande de temperatura, e aí eu tenho ingresso de energia. Meu sistema absorve calor que vem da queima, né? De 3 para 4, eu tenho a minha fase de potência, que é justamente onde o pistão desce com muita força, com muita velocidade, e faz o movimento de virabrequim, que resulta na movimentação do meu veículo, que é justamente o propósito de um motor, né? O deslocamento de um veículo. E de 4 para 1, eu tenho o meu processo de exaustão. Então, aqueles gases são expelidos para a atmosfera e, na verdade, meu calor é rejeitado, liberado para a vizinhança, né, para o meio ambiente. E aí, de 1 para 0, eu retorno meu ponto inicial, e aí, quando eu chego em 0, válvula de exaustão fecha, válvula de admissão abre, e novamente o misturar combustível ingressa no meu sistema, e aí eu começo tudo de novo. Por isso que é um processo cíclico. Isso aqui eu descrevi para você de uma maneira bem devagar. Isso acontece muito, 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 muito rápido no motor, tá? O diesel, ele é diferente, tá? No motor a diesel, vai acontecer um pouco diferente as coisas, tá? Você sai do ponto A e vai até o ponto B e você tem um processo de compressão. Só que no motor a diesel você não tem uma vela de ignição, tá? Você comprime apenas ar, esqueça combustível por enquanto, apenas ar, ar atmosférico, mesmo ar que a gente respira, tá? Então, de A para B você tem a entrada, o ingresso na câmara de combustão, ali onde fica o pistão, apenas ar, e existe uma elevação de pressão muito grande, ou seja, o meu volume, o meu pistão sobe, meu volume diminui, aumenta muito a pressão, tá? E aí, o pistão chega no mesmo ponto morto superior, tá? No mesmo intervalo, nessa região B, de B para C, no ponto B, o meu pistão está no ponto mais alto, tá? Só que acontece uma coisa, nesse momento a temperatura é muito, muito, muito grande, porque a pressão é muito, muito, muito grande, e o volume é muito, muito pequeno. Então note a relação entre essas três grandezas, tá? Nesse momento, os bicos injetores trazem o combustível, que é o diesel, e injetam na câmara de combustão. Como o ar ali está uma temperatura muito, muito elevada, ele passa por um processo de autoignição, né? E aí o combustível, ele apresenta o processo de combustão apenas pela temperatura do ar, não precisando de uma vela para gerar aquela centelha, aquela reação, né? Portanto, de B para C, eu tenho ao mesmo tempo a ignição e a ingestão de combustível, tá? De C para D, tá? Eu tenho meu último passo, que é, ou perdão, meu penúltimo passo, que é novamente a potência, e de D para A, eu tenho a rejeição da minha energia. Então, de B para C, eu tenho calor entrando no sistema, tá? Calor sendo absorvido pelo sistema, e de D para A eu tenho esse calor sendo rejeitado pelo sistema, onde os gases são expelidos, né, para o sistema de escapamento que retira aqueles gases do motor, tá? Aí, novamente, válvula de admissão abre de novo e aí começa todo o ciclo novamente. Bom, e aí nós temos algumas relações que são importantes, tá? Bom, por que o motor a diesel ele possui uma maior eficiência, ou seja, um maior rendimento? O rendimento, como a gente vai ver daqui a pouquinho, uma equação, ele está vinculado justamente à taxa de compressão, tá?
E a taxa de compressão ela relaciona o volume do cilindro todo, tá? Em relação ao pequeno volume que é gerado quando o pistão sobe até o seu ponto máximo superior, tá bem? Então, quanto maior a taxa de compressão, maior o rendimento. E os motores a diesel, para conseguir aumentar a temperatura do ar e gerar aquele processo de autoignição, eles trabalham com uma taxa de compressão muito maior que a gasolina. Então, o primeiro motivo para que o motor a diesel tenha maior rendimento que uma gasolina é justamente porque ele apresenta uma maior taxa de compressão. Segundo tópico é justamente a velocidade de queima. Como ele passa por um processo de autoignição e não precisa de uma vela, o processo de liberação de energia e a própria reação química é muito mais rápida no motor a gasolina. Porque no motor a gasolina ele precisa ir até o ponto muito superior, aí vai ter uma centelha, aí a centelha vai explodir, vai fazer a queima do combustível, daí o pistão desce. Ou seja, no motor a gasolina eu tenho mais um outro elemento, que é a vela de ignição, e isso faz com que o tempo de queima seja um pouco maior do que em relação ao diesel. Então o diesel é mais rápido. 3. Diâmetro e curso de pistão. No caso, o motor a diesel ele tem um maior curso de pistão, quer dizer que o pistão ele tem uma maior movimentação, ele vai mais abaixo e vai mais acima. E isso faz com que o torque resultante disso seja maior também. Um quarto tópico é justamente o poder calorífico e a densidade. Se nós analisarmos, o poder calorífico da gasolina ele é um pouquinho maior que o diesel. Mas, como o diesel ele é mais denso, por um mesmo volume, ele consegue armazenar um maior número de moléculas. E, por consequência, ele consegue armazenar um número maior de energia. Então, na liberação de queima, o combustível a diesel consegue ter um aproveitamento maior de energia de 15% em relação à gasolina. Tá? Professor, qual é a relação disso com a nossa realidade? Se vocês observarem, todos os implementos agrícolas, os caminhões, todos os implementos que utilizam transporte de cargas, empilhadeiras, tratores, retroescavadeiras, aquelas máquinas que fazem dragagem, os próprios caminhões, todos eles utilizam motor a diesel, justamente porque existe um aproveitamento maior, um maior rendimento. E isso está justamente explícito em relação à capacidade de conseguir realizar mais trabalho, né? Conseguir levar maior peso, né? Então, se você observar, por exemplo, os caminhões, algumas caminhonetes, tratores, colheitadeiras, todas essas máquinas, todos esses veículos, eles têm como foco principal não é a velocidade, ser mais rápido ou ser menos rápido, mas justamente a força gerada, né? A capacidade de conseguir levar cargas mais pesadas, digamos assim. E isso está justamente vinculado à utilização de motor a diesel. Olha só uma coisa interessante. Eu falei que os motores a diesel eles têm um maior rendimento em relação aos da gasolina por apresentarem uma maior taxa de compressão. A taxa de compressão é justamente esse R aqui. E a taxa de compressão ela pode ser descrita dessa forma aqui. Peraí. O meu Rzinho ele é descrito da seguinte forma. Volume 1 sobre volume 2. Essa é a minha taxa de compressão. Tá? Ela relaciona dois volumes dentro do cilindro. Tá? Se a gente observar a eficiência em termos de taxa de compressão, essa aqui é uma outra forma, lembre que a gente tinha lá 1 menos Q2 sobre Q1, aquilo era para eficiência. Aqui também é eficiência, mas é uma outra forma de descrever a eficiência, tá? Então, olha só, 1 menos 1 sobre R na gama menos 1. Esse gama aqui ele tem a ver com o poder calorífico, calor específico dos materiais. Geralmente é de 1,4 em condições normais de temperatura e pressão, tá? Mas quanto maior for esse R aqui, menor vai ser essa razão e, por consequência, vai ser maior a minha eficiência. Só que no a diesel, você tem mais esse elemento. Então, além de você ter o mesmo termo que você tem aqui em cima, você tem mais essa certa razão aqui atrelada a isso. O que significa isso, então, professor? Que para a mesma taxa de compressão, se você analisar o motor a diesel e o motor Otto, o Otto é mais eficiente que o diesel.
Mas, para um motor a diesel ser maior, ser mais eficiente que um Otto, ele precisa ter uma taxa de compressão maior. Aí ele consegue ser mais eficiente. Certo? Então, esse é só um raciocínio em relação a essa equação. Tá? Questão 2, para a gente finalizar nossa aula. Que horas são? Tá, já estamos no horário já limiar. Então, vamos fazer essa questão e a gente encerra a aula por aqui. Deixa eu ver se você tem algum questionamento. Foi o que quebrou no meu carro do meu pai, dias antes de ele trazer para cá. Justamente, o virabrequim, tá? O virabrequim é responsável por transformar o movimento do motor e transferir esse movimento, essa rotação, para o câmbio, né? Que, por consequência, faz as rodas girarem, tá? Vamos retornar aqui para terminar a nossa aula. Então, olha só. Enem 2017. Rudolf Diesel patenteou um motor a combustão interna de elevada eficiência, cujo ciclo está esquematizado no diagrama de pressão e volume. Esse diagrama aqui. O ciclo diesel é composto por 4 etapas, 2 das quais são transformações adiabáticas, ou seja, não existe troca de calor. O motor de diesel é caracterizado pela compressão de ar apenas, com injeção de combustível apenas no final. Quando ele se refere ao final, é justamente na etapa de B para C, onde você tem a injeção de combustível e a própria autoignição. Olha, no ciclo diesel, o calor absorvido, ou melhor, no ciclo diesel, o calor é absorvido em qual etapa? De A para B e de C para D? Não. Tanto de A para B e de C para D, nós temos um processo adiabático. Então, não existe troca de calor. Então, a letra A, não. Tá? Não. Tá? Letra B, de A para B e de B para C. Já considerando A e B, está errado. Se fosse de B para C, perfeito. Por quê? De B para C nós temos o ingresso, né, de calor no meu sistema. O calor entra no meu sistema. E aqui nessa região ele sai. Tá? Meu Q, que vai para a fonte fria, e aqui o meu QH de heat, né, calor, que vai para a fonte quente. Tá? Então, olha só, a letra B também não. Se fosse só de B para C, ok, mas ela considera A e B também. E indo de A para B, nós temos um processo de compressão adiabática, não tem troca de calor, então não tem como você ter calor absorvido. Letra C, de C para D, como o próprio nome diz, ela é uma expansão adiabática, não existe troca de calor. Então, nessa região aqui, de C para D, você não tem como ter calor absorvido. Então, letra C, também não. Letra D, de A para B. De novo, de A para B, não. É um processo de compressão adiabática, não existe troca de calor. Letra E, essa é a mais plausível, vamos ver se confere. De B para C, pois representa uma expansão isobárica, pressão constante, em que se realiza trabalho e a temperatura se eleva. E é justamente nessa etapa, de B para C, onde você tem o ingresso de calor no meu sistema, ou seja, é nessa região que o meu calor é absorvido. Portanto, a letra E é a alternativa correta. Certo? Nossa aula se encerra aqui. Aguardo vocês para maiores questionamentos. Caso vocês não tenham nenhuma dúvida, a gente pode encerrar a aula por aqui. E eu que agradeço.